cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amado, queridos irmãos, nós estamos estudando a nova lição desse terceiro trimestre de 2021. Nós estamos iniciando um novo trimestre. Nós vamos estudar o seguinte tema: o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Cleito Pomerengue. Nós vamos estudar os livros históricos de 1 Reis e 2 Reis. Sabemos que os livros não são 1 Reis e 2 Reis, mas Juízes, Josué, Esdras, Neemias, Esther. Todos esses livros são os livros históricos. Amados queridos irmãos, sabemos que o livro de Reis, o escritor ele é anônimo, mas alguns dizem que foi o profeta Jeremias que escreveu o livro de 1 Reis e 2. Então, amados, hoje nós vamos estudar o seguinte tema: a ascensão de Salomão e a construção do templo. O texto bíblico está em 1 Reis 8 e 11, que fala o seguinte: não podia ter em pé o sacerdote para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O primeiro ponto fala o seguinte: a sabedoria de Salomão. A virtude de Salomão, antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude, pois ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer. O garante rei escolheria a sabedoria que se dependesse do qual era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se não fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso... Então, amados, nós vemos aqui que o Senhor falou com Salomão: pede o que você quiser. Ele pediu sabedoria. Então, nós vemos que ele foi humilde, ele podia pedir riqueza, podia pedir outras coisas. Então, nós vemos aqui que a sabedoria, ela é divina, não é humana. Existe sabedoria divina, sim, que vem do alto. Nós sabemos que existe conhecimento humano e a sabedoria divina. Conhecimento humano é inteligência, e a sabedoria divina vem do alto. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que também Salomão escreveu os livros de Provérbios. Nós sabemos que a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É você respeitar, reverenciar a Deus. E nós sabemos, amados queridos irmãos, que o reinado de Salomão, o Senhor deu sabedoria para ele, mas ele não teve aquela virtude que é o temor do Senhor. Ele não obedeceu a Deus. Nós vemos que o seu reinado se declinou porque ele pecou contra Deus. E aqui fala, amados queridos irmãos, que o sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria de Salomão, se mostrou um homem humilde. Isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor: sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Significa que ele tinha consciência da sua grandeza, da sua tarefa. Não permitindo que a impotência do seu reinado conduzisse à prepotência, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, que é peculiar a toda pessoa sábia. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que o primeiro reinado foi o reinado de Saul, que reinou 40 anos. Logo após foi o rei Davi, que reinou também 40 anos. Depois da morte de Davi, passou para o seu filho Salomão, que reinou mais 40 anos. Então foi 120 anos, 40 vezes 3. Amém? O primeiro ponto sobre o top 3 fala o seguinte: a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola, quando fala epístola, amados, cartas, que existe uma falsa sabedoria que se vencia pela inveja e sentimento faccioso. Nossa sabedoria não vem de Deus, mas terreno, animal, diabólico. Vamos ler aqui Tiago 3, a partir do verso 15. Fala o seguinte: essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal, diabólica. Porque onde há inveja, é espírito faccioso, e ainda há perturbação em toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, tratável, cheia de misericórdia, bons frutos, sem passividade e sem hipocrisia. Então, amados queridos irmãos, a sabedoria, ela vem do alto. Ela é primeiramente pura, depois fala, ela é pacífica, depois moderada, depois tratável. Então,
A sabedoria, queridos, tem as qualidades, os frutos do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Gálatas, fala, o fruto do Espírito. Não está no plural, mas sim no singular. O apóstolo Paulo explicando, falando que existe um único fruto coligado ao amor. O amor, o que é? É paciente. O amor é calmo. Então, amados queridos irmãos, para existir a sabedoria no homem, precisa ter os frutos do Espírito Santo. O homem deve ser puro, interior, que é o espírito, a alma, e o exterior, que é o corpo. Vamos continuar aqui. O segundo ponto fala o seguinte: a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia então gosto, condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre esse premissa, se tornaram douradouros, trazendo o povo paz e segurança. Então, nós vemos que o reinado de Salomão não houve guerra entre os filisteus. Foi 40 anos, mas teve o declínio do seu reinado, porque ele se envolveu em política durante o seu governo, se envolveu em várias mulheres, ele se envolveu na poligamia, que é várias mulheres, tanto como concubinas. Então, e aqui fala, orgulho procede à ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios são sujeitos à queda. Então, houve queda no seu reinado, no reinado de Salomão. E aqui fala, quando deixa de temer a Deus, se entra por caminhos tortuosos. Então, nós vemos que Salomão tinha toda a sabedoria, mas ele não soube usar o seu conhecimento, tanto terreno como celestial. E foi declinando o seu reinado, foi a queda. E aqui fala, concessões do coração, estabelecer acordos e concessões políticos que derrotariam também esses valores espirituais. Então, ele entrou muito na política. Nós vemos que ele adorou também outros deuses, que é os deuses minúsculos, os deuses falsos. Então, nós sabemos, amados queridos irmãos, que existe Deus minúsculo, que é os deuses falsos, e Deus maiúsculo, que é o Deus único, verdadeiro. Então, vamos continuar aqui. Agora nós vamos para falar sobre a construção do templo de Salomão. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis 5:5. Você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel. Nos primeiros anos do seu reinado, na construção do templo, foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como centro do límado e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo deve as paredes, o teto, o piso. Aqui, irmão, nós vemos que o lugar santíssimo podia entrar só o sumo sacerdote. E tinha que entrar puro. Se entrasse de qualquer maneira, ali mesmo ele morria. E nós vemos aqui na antiga aliança. E aqui nós vemos que, aqui fala que ele se revestiu, o templo, o rei Salomão, na construção do templo, se revestiu de ouro. Aqui fala o teto e o piso revestido de ouro. Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, dedicando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Então, amados, nós vemos que em 1 Reis, vamos ler aqui. Fala o seguinte: e o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 20 côvados de altura, e cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa também, todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. Aqui nós vemos que Salomão edificou o templo ali em Israel.
Vamos continuar aqui a leitura. O templo do Espírito Santo. Em essa visão de Deus, a entrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas, como redenção, o homem efetua por Cristo na cruz do Calvário. A morada de Deus passa a ser próprio do homem regenerado. Nesse lugar, que deve ser a riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6 e 19. Nos diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provém de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, amados queridos irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada do Espírito Santo. E nós vemos que ali Salomão, ele construiu aquele templo para a morada do nosso Deus. Nós vemos que ele construiu o tabernáculo, ali havia várias peças do tabernáculo. Começou com a peça do altar do holocausto, depois a pia de bronze, ali tudo que havia dentro do tabernáculo. Nós vemos que o sumo sacerdote ele fazia uma vez por ano para perdão dos pecados da humanidade, fazia aquele sacrifício. Nós vemos que o sacerdote entrava no lugar santo, ali também era um lugar de adoração. Tinha os pães da preposição. Então, amados queridos irmãos, o lugar santo era o sacerdote, o lugar santíssimo era o sumo sacerdote. E aqui continuando, a glória do Senhor. Eu já li isso aqui. Vamos ler agora, amados. A conclusão, amém? E fala o seguinte: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, que houve empregar com justiça e correção durante anos de reinado. Esse grande rei de Israel o seu governo propiciou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou tanto para consolidar o seu poder, quanto para construir um majestoso templo da morada e o culto a Deus. Então, amados, ele usou a sabedoria dele para consolidar os povos, a paz entre Israel e a todos ali do reino norte e sul. E nós vemos aqui que houve paz, houve harmonia. No reinado de Salomão não houve guerras entre outros povos. E houve prosperidade, houve alegria. E aqui ele usou a sociedade tanto para consolidar seu poder, para construir um majestoso templo. Então ele construiu também um templo para a morada do Espírito Santo, que é o altar, que é o lugar ali que era para adoração a Deus, que era o tabernáculo. Então, amados, essas coisas que eu tenho, isso que eu tenho para falar para os irmãos, amém? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha. Vou estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nessa tarde por tudo. Nos abençoa, Pai, nos ajuda. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria mais e mais para entender a tua palavra, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Que possa usar a sabedoria para aleluia, para fazer a tua obra, Senhor. Pai, nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.